Glória a Deus. Eu quero ler um texto, meus irmãos. Eu vou pregar já. Vou aproveitar aí esse momento. E eu quero ler um texto muito forte. Segura aí que Deus vai falar com força hoje. Eu passei o dia meditando nessa palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. E nós vamos ler também Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Presta atenção, Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 9 e Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32. Esse texto ele é polêmico, mas isso vai te fazer entender porque muitos estão indo e não estão voltando. Muitos estão indo e não estão voltando. Muitos estão caindo e não estão se levantando. E o que Deus espera de nós nesse momento profético? É isso que eu quero ministrar sobre você. Olha o que está dizendo Hebreus 6,4. Porque, presta atenção no texto, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celeste, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e os poderes dos séculos vindouros e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e exporam ele ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 6, verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu vou repetir o verso 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, e ainda que assim falamos. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. É outro texto polêmico da Bíblia. Mas a Bíblia interpreta a Bíblia e nós não precisamos nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Mateus 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo que todo que blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Olha o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. E eu vou começar essa mensagem de trás para frente, do verso 9, para depois nós chegarmos no verso 4. Porque se alguém lê o verso 4 sem ler o verso 9 de Hebreus 6, acha que se alguma pessoa desviar, cair, se afastar, ela não consegue mais se levantar. Então, olha só, eu vou falar hoje sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou começar do verso 9 para nós chegarmos no verso 4. Sobre aqueles que caíram e não vão voltar mais. Existe um livro chamado Deus Esquecido, falando sobre o Espírito Santo, que o autor do livro, que eu não me recordo o nome, ele escreveu uma frase que eu vou ler para vocês. Se eu fosse Satanás, e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, onde a minha principal estratégia fosse levar os frequentadores das igrejas a ignorar o Espírito Santo. Eu vou falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Presta atenção nessa frase do livro Deus Esquecido. O escritor diz assim: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, a maior estratégia minha seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. O Deus Espírito Santo está sendo ignorado por esta geração. Foi o que Deus falou comigo. E uma das maiores estratégias de Satanás no meio religioso hoje é que o povo ignore a presença e o mover do Espírito sobre a igreja. E quando nós lemos Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 9, a Bíblia diz... Existem dois grupos aqui, o do capítulo 4 do versículo 4 ao versículo 8, e existe o grupo do versículo 9. E quem escreveu a carta aos Hebreus disse: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, e ainda que assim falamos. Meus irmãos, entenda uma coisa. Deus, ele espera do seu povo coisas melhores. Deus espera de mim, Deus espera de você coisas melhores por gratidão. Gratidão. Ontem eu vi com a missionária Raquel, ontem à tarde, um filme muito antigo. E esse filme antigo foi o resgate do soldado Ryan. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Esse filme ele é muito forte, que fala que na Segunda Guerra Mundial, preste atenção para você entender a mensagem. Na Segunda Guerra Mundial, Ryan tinha mais 3 irmãos, o soldado Ryan, né? Tinha mais 3 irmãos. E os seus 3 irmãos morreram na guerra, chegaram até o general e falaram que iriam anunciar a morte de 3 irmãos para a mãe do soldado Ryan. O filme começa com ele diante de um memorial de todos os soldados americanos mortos na Segunda Guerra Mundial. E ele está lendo o nome de todos os soldados que estão ali diante dele. Você só vai entender o início do filme no final. No final. E então, o poder máximo do exército americano manda uma missão para resgatar o único filho vivo daquela mulher. E a história do soldado Ryan é que um comandante teve que pegar soldados e ir para resgatá-lo. É incrível porque eles estão colocando a vida deles em risco para salvar a vida de um homem só. E no filme você vai ver que pessoas morreram para aqueles soldados ser salvos. E quando o comandante chega diante do soldado para ele voltar, eles tinham uma missão. E o soldado Ryan disse que nós vamos terminar a missão. E o comandante, com a maioria do pelotão que foi salvá-lo, morreu. Mas antes de morrer o comandante, olha que coisa forte, meu irmão. Ele falou no ouvido do soldado Ryan: faça por merecer, ou faça valer a pena. Você sabe o que o comandante estava dizendo ao soldado? Valorize tudo que nós fizemos por você. Valorize o sacrifício que nós fizemos para te manter vivo e te levar para casa. Faça por merecer. E sabe o que isso nos remete, meu irmão? Ao final do filme, no final do filme, o soldado está lendo o nome daqueles que morreram para que ele estivesse vivo.
E ele está diante do memorial do comandante do pelotão que foi buscar ele. E ele chama sua mulher e diz: diga para ele que eu fui um homem bom, que eu fiz por merecer. Sabe o que ele está dizendo? Eu vivi o meu melhor porque eu sou grato pela morte de vocês. Vocês morreram para que eu estivesse vivo. E eu vivi como fosse o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Ele estava dizendo ali: eu fui um bom pai, um bom marido. Eu fiz o meu melhor, eu fiz por merecer. Agora presta atenção, meu irmão. Os artistas desse filme eram ímpios. O roteiro, quem fez o roteiro do filme era ímpio. E eles fizeram um filme de gratidão, porque o soldado Ryan termina o filme dizendo: eu sou grato pelo que vocês fizeram por mim. Ele fez por merecer. E sabe aonde isso nos remete? Isso nos remete, meus irmãos, à cruz de Cristo. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava dizendo para nós, porque o comandante do pelotão que foi salvar o soldado Ryan morreu. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estava dizendo uma mensagem para nós. Sabe o que ele estava dizendo? Faça por merecer. Querido, você tem sido grato a Deus. Isso tem a ver com o que de nós, amados, esperamos coisas melhores. Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus fez por você. A Bíblia diz em Filipenses 1:27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês devem se comportar dignamente, fazer por merecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Será que existe em nós esta gratidão pela morte de Cristo na cruz? Será que existe nos nossos corações, meus irmãos, um desejo profundo de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós? Porque entenda, o porquê Deus espera de nós coisas melhores. Eu vou repetir Hebreus 6:9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero coisas melhores de vocês. Sabe por quê? Porque eu dei o meu melhor. Eu dei meu único filho para vos resgatar. Deus quer coisas melhores de nós porque Ele fez o melhor por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe por que Deus está dizendo para nós: faça por merecer, dê o seu melhor, seja melhor, seja mais crente, seja mais animado, seja mais cheio do Espírito Santo. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque eu dei o meu melhor. Ele deu Jesus para nos resgatar. Ele deu Jesus para nos salvar. Agora entenda, meu irmão, que quando nós lemos Hebreus capítulo 6, versículo 4 a seguir, sabe por que o escritor está dizendo: mas de vós esperamos coisas melhores que acompanhem a salvação? Porque existe dois grupos aqui. Existe o grupo que caiu e não vai mais voltar. Existe o grupo da derrota, do fracasso. E existe o grupo da fé. E o escritor está dizendo: olhe para esses que caíram. Olhe para esses que naufragaram na fé. E de vocês, nós não queremos que vocês naufraguem. Nós não queremos que vocês sejam caídos.
Então de vocês, olhe para os que caíram, para os que foram, de vocês nós esperamos coisas melhores. E aí vem, meu irmão, porque quando você olha para esse texto, você vai ver que existe uma linha, que se você passar ela, você não vai voltar mais. Eu vou repetir. Existe uma linha que se eu e você passarmos ela, nós não voltamos mais. É o que o texto está dizendo, é impossível, verso 4 de Hebreus 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Agora veja bem o quadro dessa pessoa aqui, meu irmão. Eu quero que vocês prestem atenção. A pessoa foi iluminada, a pessoa provou o dom celeste, se tornou participante do Espírito, provou a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. A Bíblia está dizendo que uma pessoa, eu vou repetir, que já foi iluminado, que provou o dom celeste, que se tornou participante do Espírito Santo, que provou a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, a Bíblia está dizendo, e recaírem, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E talvez você vai dizer, pastor, então isso quer dizer que se eu cair ou alguém caiu, ele não pode mais se levantar? Não, meu irmão. Existem alguns que caem e se levantam, mas existem alguns que foram e não vão voltar mais. Quando nós lemos Tiago, capítulo de número 5, olha o que Tiago disse no versículo 18 e 19. E orou outra vez e o céu, versículo 19 e 20 de Tiago 5. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecado. Então a Bíblia está dizendo aqui que tem jeito para o desviado. A Bíblia está dizendo aqui que tem jeito para aquele que cai. A Bíblia está dizendo que tem jeito para aquele que caiu, ele pode tornar a se levantar. Mas entenda, a Bíblia está dizendo sobre um grupo. E sabe qual é o grupo? Segura aí que eu vou falar. É o grupo que já provou. Eu vou repetir, meu irmão. Segura porque eu vou entregar tudo que Deus me deu. É o grupo, verso 4 e 5, que já foi iluminado, já provou o dom celeste, já se tornou participante do Espírito Santo, já provou a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Mas sabe o que eles fizeram? Provando o dom celeste, iluminado, o poder do século vindouro, a boa palavra de Deus, eles rejeitaram o poder do Espírito Santo. É aqueles que o próprio escritor aos Hebreus disse no capítulo 10, verso 26. Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Você sabe quem é que a Bíblia está dizendo aqui? Aqueles que pecam voluntariamente. É aqueles que não geram-se mais neles o arrependimento de pecado. É aqueles que nessa geração tem vários, que caíram da graça, permanecem caídos e não querem levantar. É aqueles, meus irmãos, é aqueles que voluntariamente vivem pecando. É aqueles que voluntariamente vivem pecando depois de ter o conhecimento da verdade. E ali a Bíblia fala, é aqueles que naufragaram na fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Meus irmãos, eu conheço muitos amados irmãos que começaram bem a trajetória, mas que de repente eles caíram pelo caminho da apostasia.
E muitos que naufragaram na fé não voltam mais. São aqueles que foram iluminados. Foi aqueles que receberam o dom celeste. Foi aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Foi aqueles que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Irmãos, entenda que aqui o texto, ele vai nos explicar muito o que estava acontecendo naqueles dias. Você sabe o que estava acontecendo naqueles dias? É o que está acontecendo hoje. Muitos judeus que tinham se convertido, muitos judeus que tinham aceitado a Jesus, muitos judeus que tinham provado o dom celeste, tinham sido iluminados, participaram do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Eles estavam indo na sinagoga e rejeitando o Cristo que eles aceitaram. Então eles estavam crucificando Jesus de novo, sabe por quê? Porque eles negavam o poder do sangue de Jesus. Eles negavam a divindade de Jesus. Eles negavam o sacrifício de Jesus na cruz. Rejeitavam a Bíblia e o Novo Testamento, a palavra que estava sendo anunciada nos dias. E eles diziam: nós rejeitamos tudo isso para voltar ao judaísmo. E a Bíblia está dizendo que alguns desses, que conscientemente rejeitaram, profanaram, a Bíblia diz em Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que as foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O escritor aos Hebreus está dizendo que muitos judeus estavam pisando no Filho de Deus e estavam profanando o sangue da aliança e estavam fazendo agravo ao Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles estavam rejeitando a redenção oferecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu abro um parênteses para dizer, meus irmãos, eu estou vendo muitos pastores, pregadores, homens que foram cheios do Espírito, homens que pregaram e vivenciaram a boa palavra de Deus, homens que provaram do poder do século futuro, homens que provaram o dom celeste, homens que foram participantes do Espírito Santo, levando Cristo à cruz. Como diz o escritor aos Hebreus aqui no verso 29, estão pisando no Filho de Deus e profanando o sangue da aliança. Principalmente aqueles que estão entrando no judaísmo messiânico e rejeitando a divindade do Filho de Deus. São profanos, homens que se enchem de orgulho e de vaidade pensando que são donos da verdade, mas fisicamente, visivelmente, estão crucificando novamente o Filho de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus desta nação caíram da graça. E, queridos, a Bíblia é muito clara em nos dizer aqui que muitos deles não regressarão. Sabe por quê? Porque muita gente não entende o que Jesus disse em Mateus 12, 31 e 32. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Veja que Jesus disse no verso 32, se você blasfemar contra o Filho perdoa. Mas contra o Espírito não tem perdão, sabe por quê? Porque é o único que pode regenerar o homem. O único que pode transformar a vida do homem. O único que pode conduzir o homem à imortalidade e ao céu. É aquele chamado Deus Espírito Santo. E muitos homens e mulheres de Deus estão negando o poder do Espírito Santo. Não tem mais relacionamento com o Espírito Santo. E uma das maiores estratégias de Satanás para esta geração
é levar os frequentadores de culto, é levar pastor e pregador a negligenciar o poder do Espírito Santo, é negligenciar a graça vinda do Espírito Santo. Então existem muitas pessoas que blasfemaram contra e blasfemam publicamente contra o Espírito Santo, negando a seu poder, negando a sua autoridade, negando que só ele pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, negando que ele é o Consolador, negando que é ele que foi enviado para levar a igreja no dia do arrebatamento, negando que o Espírito Santo de Deus é o selo e o penhor da nossa salvação. Muitos pregadores, cantores, líderes, pastores estão negando e negligenciando o poder do Espírito nas suas vidas. Aleluia! Querido, Hebreus está dizendo que muitos que foram iluminados, que provaram o dom celeste, que se tornaram participantes do Espírito, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, muitos desses recaíram e eles não serão renovados para o arrependimento, porque eles não aceitam mais a voz do Espírito, o poder do Espírito, a manifestação do Espírito sobre a sua vida. Meu irmão, eu conheci um homem que pecou contra o Espírito. E eu vou explicar de uma forma bem simples o que é isso. Eu pregava para esse homem, ele era um alcoólatra. E ele frequentava a igreja do véu. E lá diz que se a pessoa cometer um adultério, um homicídio após ser crente, ela perde a salvação. E você poderia pregar para aquele homem da forma que fosse, e ele dizia, para mim não tem mais jeito, eu já estou condenado ao inferno. Então ele abria a boca publicamente e blasfemava contra o Espírito, porque não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Não há pecado que o sangue de Jesus não restaure se o homem não quiser. É isso que você tem que entender, o que é a blasfêmia do Espírito. É quando eu não quero mais a atuação do Espírito na minha vida. Então entenda que aqui em Hebreus 6,4 tem o grupo dos caídos, 4, 5 e 6. Mas tem os grupos dos que estão em pé. E é por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, esses que caíram, que profanaram, que rejeitam o sangue do Filho de Deus, que pisam no Filho de Deus, que levam Cristo à cruz novamente por negar a redenção oferecida por Cristo. Ele está dizendo, vocês que estão de pé, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então muitos têm naufragado na fé. Muitos estão caídos. Agora entenda que existe o tipo do desviado que não vai voltar mais porque nega o poder do Espírito. Mas existe aqueles que podem ser restaurados. Esses dias eu falei sobre essa estatística que em 2016 para 2017 o IBGE divulgou que se os evangélicos continuassem crescendo no Brasil da forma que estava crescendo, em 2040 seria a maioria no Brasil. Na época, o Brasil estava com 40 milhões de evangélicos. Alguns pastores dizem que nós estamos hoje entre 60 e 70 milhões de evangélicos. Eu não acredito. Eu acredito que nós devemos estar no Brasil com 50 milhões de evangélicos e olhe lá. Mas presta atenção, essa estatística ela nos empolga, ou empolga alguns, mas entenda, existe outra estatística,
que para cada crente que está dentro dos templos, existe um crente fora, caído e náufrago da fé. O que é uma pessoa que naufragou na fé, segundo o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 1,19? É aqueles que iniciaram conosco a caminhada, mas que por algum pecado, algum delito, alguma falha, foram e não voltaram mais, naufragaram na fé. Mas entenda, meus irmãos, que a Bíblia, ela é uma Bíblia, é a palavra de restauração. Nós temos que entender que assim como existe um crente, existe um lá fora, Deus pode restaurar os que estão lá fora. Deus, ele tem compromisso com aqueles que ouvem a voz do seu Espírito. Mas entenda que a resposta também para muitas questões de Hebreus 6,4 está no versículo 7 e o versículo 8. Porque daí você vê os dois grupos, os grupos do caído e os grupos dos que estão de pé. Os grupos que foram iluminados, provaram o dom celeste, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram e não se arrependem. Mas existe o grupo do verso 9, que de vós, amados, esperamos coisas melhores. E entenda que a Bíblia vai dizer no verso 7 e 8, algo muito forte, meu irmão. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinho e abrolho é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então Deus está dizendo aqui algo muito forte. E sabe o que é forte aqui para você entender? É que você imagina que existe a terra que retém a chuva e a terra que produz espinhos e abrolhos que vai ser queimada. Veja que isso aqui é uma hipérbole, isso aqui é uma ilustração da Bíblia. Porque terra não queima, quem queima são os homens. O fogo incinerador aqui é o fogo do inferno, que queimará aqueles que produzem espinhos e abrolhos. E a Bíblia diz que a terra que produz espinhos e abrolhos, ela é reprovada, e perto está a maldição e o seu fim é ser queimada. Então a Bíblia fala da terra amaldiçoada e da terra abençoada. Mas a diferença, meu irmão, presta atenção, porque isso aqui é um mistério, isso aqui é uma chave para você entender Hebreus 6,4. Você sabe qual é a diferença? É que a chuva cai sobre as duas terras. Veja que Joel disse em Joel 2,28 que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o que Deus está dizendo? Que todos receberiam o Espírito Santo. Os que hão de herdar a salvação. Agora entenda que a chuva cai sobre todos. A chuva cai sobre todos. Mas sabe qual é a diferença, meu irmão? Está no verso de número 8, verso de número 7. Porque a terra que embebe a chuva. Outras traduções estão dizendo a terra que retém a chuva. Entenda, a terra, outras traduções dizem assim, a terra que absolve a chuva. Então a chuva cai sobre toda a terra. Mas a diferença é como a terra absolve. Eu gostei dessa tradução que eu li, que embebede, ou a terra que retém. A terra que retém a chuva produz a erva proveitosa. Mas entenda que a terra que produz espinhos e abrolhos, o que terra é que produz espinhos e abrolhos? É terra que não segura água, é terra seca. É terra que não produz. Então qual é a diferença, pastor? É que tem crentes que têm relacionamento com o Espírito. Tem crente que absolve a água.
Tem crente que retém a água. Orebacanduremaia. Tem crente, meu irmão, que se embebeda da água. Mas tem crente que a chuva cai e não produz nada. Não gera mais nada. Não produz mais nada. E entenda, meu irmão, o crente que retém, o crente que absolve, é o crente que vive na plenitude da palavra. É o crente que vive totalmente dependente do Espírito Santo. Eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender isso. Existem muitos crentes. E existe um texto, o texto Efésios capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Olha só, o nosso relacionamento com o Espírito é o reter a água. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Este, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Meu irmão, todos que aceitam a Jesus recebem o selo. Aqui a palavra está dizendo penhor. E penhor nos nossos dias é a garantia da nossa redenção e da possessão adquirida para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo. E eu acho interessante que os pentecostais, os pentecostais, eu vou me colocar, colocam o selo do Espírito como o batismo em línguas. E já os tradicionais colocam o selo do Espírito quando a pessoa aceita Jesus. Agora entenda, meu irmão, o selo não é o batismo no Espírito Santo. Porque quando o Pentecostes chegou, os pentecostais diziam, tem muitas pessoas sendo nascidas de novo e precisam ser seladas para permanecer na presença de Deus. Aí um monte de crente foi batizado no Espírito Santo e desviou. Então o pentecostal colocava que o batismo do Espírito Santo iria deixar a pessoa firme na presença de Deus e ela não iria cair. Ela não iria voltar para trás, ela não iria desviar. Mas entenda, meu irmão, olha que coisa tremenda. Quando você aceita Jesus, qual é o agente que entra em você divino? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em você, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança e da nossa redenção. Quando nós recebemos a palavra da salvação, é isso que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Que quando nós ouvimos a palavra, cremos no evangelho da salvação, tendo crido em Cristo através da cruz, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o penhor da nossa herança e da possessão adquirida para o louvor da glória. Mas entenda que existem pessoas, é isso que eu quero que vocês entendam. Todos aceitam a Jesus, nascem de novo, são batizados em água, cultuam. O que fala em línguas, o que não fala em línguas, também caem, também naufragam, também vão para o mundo, também voltam a crucificar o Filho de Deus, também voltam a pisar no Filho, também voltam a blasfemar contra o sangue da redenção. Então entenda que não é a experiência com o Espírito que mantém a pessoa em pé. Não é o mover do Espírito em um momento que mantém a pessoa em pé. Não é o falar em línguas que mantém a pessoa em pé. Não é ser pregador, pastor, levita que mantém a pessoa em pé. Porque existe muitos que provaram o dom celeste. Existem muitos que receberam a salvação, que provaram do Espírito Santo, que provaram os poderes do mundo vindouro, que viveram sobrenatural de Deus, mas estão no mundo.
estão no pecado, estão vivendo uma vida profana, estão novamente pecando conscientemente, sabendo que estão vivendo no pecado. Então qual é a diferença? A diferença está na terra. A terra que absolve, a terra que retém a água e a terra que não retém água. Sabe qual é a diferença? Essa é a revelação da palavra. A diferença é aquele que tem relacionamento com o Espírito e aquele que não tem. A diferença é aquele que não se empolga com uma revelação, com um mover do Espírito. A diferença é aquele que retém o Espírito. É aquele que absolve o Espírito. É aquele que deixa o Espírito regar as suas raízes. É aquele que é a terra que pega a água do Espírito e se embebeda dela. Essa é a diferença, porque tem muita gente que já teve experiência, mas está negligenciando a voz do Espírito. Imagine, meu irmão, eu, pastor Carlos, eu vou fazer 40 anos. 40 anos. Eu tenho 40 anos. Se você dividir 40 por 365 dias, 365 dias, você vai ver. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, que eu tenha eu vivi aproximadamente, eu vou colocar aqui 10 mil dias até agora. Deu 10.950. Mas vamos lá, vamos supor que eu vivi 10 mil dias. Presta atenção, que essa ilustração é muito forte. Então imagine que eu comi, nesses 10 mil dias, aproximadamente 1 quilo de alimento por dia. Então isso quer dizer que eu já comi, eu já digeri, esse corpo aqui, essa máquina viva já digeriu aproximadamente 10 mil toneladas. Você já imaginou isso? Não sou eu só que sou uma máquina de digerir alimento, você é também. Agora presta atenção, imagine que quando eu completei 8 mil toneladas, eu olhasse e dissesse assim, olha, eu já comi demais, eu já comi 8 mil toneladas, eu vou parar de comer agora. Se eu parasse de comer quando eu comi 8 mil toneladas, eu estaria vivo, sim ou não? Eu já teria morrido. Sabe por quê? Porque se eu parar de comer, eu morro. Se eu parar de comer, eu morro. Eu vou repetir. Não importa o quanto eu já comi. Se eu parar de morrer, eu morro. Se eu parar de comer, eu vou morrer. Assim é a minha e a tua vida com o Espírito Santo. Se você parar de se relacionar com o Espírito, você morre espiritualmente. Se você negligenciar a voz do Espírito, você morre. Se você parar, meu irmão, de se alimentar das coisas espirituais, você morre. Se você parar de se encher do Espírito, de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ter comunhão, de ter intimidade, você morre espiritualmente. Então não adianta você ser agraciado, como diz aqui em Hebreus. Não adianta, meu irmão, você ser iluminado, provar o dom celeste, tornar-se participante do Espírito, provar a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, se você é uma terra que não absolve a água, se você é uma terra que não tem relacionamento com Deus, se você não tem uma terra que tenha o poder de se embebedar com o Espírito. Querido, em nome de Jesus, nós estamos vivendo a geração mais negligente ao Espírito. É por isso que as 7 igrejas da Ásia, Jesus mandou João escrever.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por 7 vezes Jesus fala a mesma coisa, a cada igreja Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh glória! Oh glória! Querido, entenda, você entrou no caminho da salvação, a porta foi Jesus. Você entrou pela porta da salvação, que é Jesus. Você tem um caminho a trilhar e você tem o alvo, teu alvo é o céu. Então não importa como você começou a carreira, e aqui o Espírito Santo vai começar a mover tua vida. Não importa, meu irmão, quanto você já orou, quanto você já falou em língua, não importa quantos folhetos você entregou, não importa quantas visitas no hospital você fez, não importa quantos cultos na praça você fez, não importa quantos louvores você cantou no altar, não importa quantas igrejas você dirigiu, o que importa é o que você está fazendo agora. Como é que está o teu relacionamento com o Espírito agora? Como é que o Espírito Santo está se relacionando com você agora? Ah, pastor, mas eu já orei, Jesus curou, eu quero saber se Jesus está curando agora. Ah, pastor, eu preguei, Jesus salvou, eu quero saber se Jesus está salvando agora. Ah, pastor, eu já louvei na igreja tal, já louvei no Gideões, já preguei no céu, não importa, meu irmão. Eu quero saber se você está cantando, pregando e absolvendo a água agora. Porque tem muita gente que se vangloria do passado, não é o passado. É como eu vou terminar o caminho. É como eu vou terminar o caminho. Querido, se você parar de ter relacionamento com o Espírito, se a tua terra parar de absolver o Espírito, a tua terra vai ser amaldiçoada e queimada. Não importa como você começou, eu quero saber como você vai terminar. Você passou pela porta que é Jesus, você está no caminho, em direção ao alvo, e o nosso alvo é a Nova Jerusalém. Eu quero saber como é que você vai terminar a carreira. Veja que Paulo diz: eu terminei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, entenda que muitas pessoas passaram pela porta, mas estão paradas no caminho. Existe um texto sobrenatural, Isaías 31, versículo 21. Fica aí na palavra, meu irmão, coma da Bíblia. Coma da palavra. Deus está te trazendo para cá para falar contigo mesmo. Ele quer que você volte a ser uma terra que produz. Porque de vós, amados, esperamos coisas melhores. Porque de vós, amados, eu espero algo melhor, diz o Senhor. Aleluia! Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 31, versículo 21. Olha sobre o caminho, quem é que nos guia no caminho, meu irmão? Quem é que nos guia no caminho? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer... Aleluia. Não é 31, 21, mas a Bíblia fala sobre o caminho e diz: andai nele. O Espírito Santo vai te guiar no caminho. Glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer a todos os irmãos: aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado. Aleluia! Isaías capítulo 30 e o versículo 21, olha o que a Bíblia diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o que a Bíblia está dizendo:
os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Você sabe quem é que vai falar a palavra? Você sabe quem é que vai dar direção ao caminho? É o Espírito. Se nós não tivermos relacionamento com o Espírito, não é a nossa faculdade teológica que vai nos revelar o caminho. Não é o nosso bacharel em teologia que vai nos revelar o caminho. Não é a nossa credencial de membro de igreja, eu estou há 10 anos, 30 anos, 50 anos, que vai nos revelar o caminho. Mas quem vai nos direcionar o caminho é a palavra. E a Bíblia está dizendo: vocês ouvirão a palavra que está por trás. Sabe que palavra essa? É do Espírito, dizendo: este é o caminho, andai nele. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nós estamos vivendo um momento, meu irmão, em que muitos negligenciam a voz do Espírito. Tem muitos que estão na palavra de Hebreus 10, 19, cuidado, homem de Deus e mulher de Deus. Porque Hebreus 10, 26, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. Sabe o que é isso? Quando a nossa consciência não é mais ativada, quando caímos, quando pecamos, quando mentimos, quando defraudamos, quando falamos mal de alguém, se a nossa consciência não é mais ativada, se nós não temos mais relacionamento com o Espírito, a Bíblia diz que já não resta sacrifício pelo pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não se rende mais, não se arrepende mais. Você está pecando voluntariamente, sem temer mais o Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que eu acho mais forte, meu irmão? Sabe o que eu acho mais tremendo, mais sobrenatural? É que muitos se esquecem. É por isso que essa frase marcou o meu dia, e a frase é essa. O escritor do livro Deus Esquecido, ele escreveu: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, a minha principal estratégia seria que os frequentadores de igreja ignorassem o Espírito Santo. Esta geração é a que mais está negligenciando a voz do Espírito. Esta geração é a geração que está profanando o templo do Espírito. E sabe o que me dói, queridos? É que muitos, até que estão aqui me ouvindo hoje, através do YouTube e do Facebook, muitos que estão me ouvindo aqui acham que Deus está no templo de parede de concreto. Muitos estão tão vazios do Espírito que não entendem o poder da palavra. Aleluia! Que diz que nós somos o templo do Espírito. Aleluia! Muitos não entendem que nós somos o templo do Espírito. O templo do Espírito. Você tem que entender que o Espírito Santo não habita em concreto. 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de vós, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que você não sabe, meu irmão, que quando você peca, você entristece o Espírito? Será que você não tem mais sentimento pelo Espírito para viver adulterando, fornicando, mentindo, falando mal dos outros, vivendo uma vida profana, vivendo de máscara? Será que você está negligenciando a tal ponto que você não entende mais
que o Espírito Santo não habita dentro de concreto, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Até quando você vai viver essa vida vazia? Veja o que a Bíblia diz, meus irmãos. Efésios 4:30. Quando você peca voluntariamente, consciente. Quando você vive uma vida de pecado, você se torna uma terra que não absolve. Você só vai produzir abrolhos e espinhos, e a tua terra vai ser amaldiçoada e queimada no fogo. Querido, o Espírito Santo não parou de jorrar, mas é você que não absolve mais. É você que se tornou uma terra tão insensível que quando o Espírito vem, você não absolve mais as coisas do Espírito. É você que está na carne. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo que habita em você, ele se entristece. Ô meu irmão, até quando você vai endurecer o teu coração? Até quando você vai tapar o ouvido? Cuidado com a linha. Existe uma linha que você não volta mais. É isso que Hebreus 6:4 está dizendo. Existe uma linha daqueles que provaram o dom celeste, que provaram o Espírito Santo, que provaram a boa palavra, que provaram os poderes do século vindouro. Existe uma linha daqueles que provaram a presença de Deus, que se você passar dela, você não volta mais. Você não ressuscita mais. Querido, até quando você vai deixar o Espírito Santo triste? Até quando você vai viver sem dobrar esse teu joelho na presença de Deus? Até quando você vai viver vazio do céu, podendo ser cheio do Espírito Santo? Até quando você vai viver de máscara? Até quando Deus vai falar contigo dizendo ande por esse caminho através do Espírito e você vai querer desviar o caminho? Até quando? Oh, aleluia! O Espírito que está em você, que é o penhor, que é a garantia, que é o selo, ele está triste. Mas olha o que diz a Bíblia. Tiago, capítulo de número 4, versículo 5. Ou cuidais vós em vão, diz a Escritura. Ou cuidais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Meu irmão, não existe um sentimento mais carnal e mais humano do que o ciúme. O ciúme destrói casamento, destrói relacionamento. Mas o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que está sendo negligenciado por você, ele tem ciúme de você. Porque você não tem mais relacionamento com ele. É a mesma coisa que um casamento. Que o marido não dá atenção para a mulher que só fica no celular. Que o marido sai e não diz o horário que vai voltar e a mulher fica com ciúme. A mulher fica dizendo para o marido aonde está, quer pegar o celular, quer saber com quem o marido está falando. É o ciúme. Muitas das vezes maligno que destrói. Agora entenda, o Espírito Santo tem ciúme. Sabe quando é que o Espírito Santo tem ciúme de você? O Espírito Santo tem ciúme de você quando você não ora, não jejua, não consagra e fica o dia inteiro na Netflix. O Espírito Santo tem ciúme de você quando você tem tempo para ficar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas não tem mais tempo de qualidade com Ele. O Espírito Santo tem ciúme de você porque Ele fala. Ele te dá direção e você não ouve mais a voz do Espírito. Orebacando remanahastia.
Esta geração é uma geração que não retém mais água. Sabe que isso não tem mais relacionamento. Agora olha o que diz Romanos capítulo 8. Vamos para a Bíblia, meu irmão. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Oh, glória! Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não tem como ter vida com Deus sem ter vida com o Espírito. Não tem como ter comunhão com o Pai sem ser guiado e cheio do Espírito, como uma terra que absorve a água. Agora entenda, meu irmão. O Espírito sabe que seremos fracos, o Espírito sabe que nós iríamos entristecer, o Espírito sabe que nós causaríamos ciúmes nele, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós nos quebrantamos. Sabe aqueles momentos, meu irmão, que Deus nos pega, em que nós dobramos o joelho, orebacando remanahaya, e não sai palavras da nossa boca, só sai gemidos, lágrimas. Quando a nossa alma está desesperada e você não consegue falar e você geme. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega este gemido e transforma em palavras diante de Deus. Querido, o Espírito Santo quer te colocar de pé. O Espírito Santo quer te colocar de pé. João capítulo 14, verso 16. Quando Jesus falou do derramamento do Espírito. Oh, glória! Jesus disse, porque ele estava anunciando a sua partida. E olha o que Jesus disse em João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, e o outro aqui no grego quer dizer, ele vai continuar fazendo o que eu faço, através de vocês e em vocês. O que Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, o Espírito Santo, que vai fazer em vocês e através de vocês o que eu faço. É o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que nos leva ao propósito. É o Espírito Santo que fala conosco. Este é o caminho, andai nele, não desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Querido, entenda. Não tem como ser arrebatado se não temos comunhão com o Espírito. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo que vai conduzir. É o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro de Jesus. Meu Deus do céu. Oh, glória. Até quando você vai estar fora do propósito do caminho? Até quando você vai viver essa vida vazia? Até quando o Espírito Santo vai falar e você vai fechar teus ouvidos à voz do Espírito? Até quando você vai viver de passado igual ao museu? Eu orava, eu pregava, eu cantava, eu fazia. Até quando você vai ser essa terra seca que está produzindo espinhos e abrolhos, que vai ser amaldiçoada e condenada ao fogo?
Até quando você vai viver sem reter a presença do Espírito? Sem se relacionar com o Espírito? Até quando você vai negligenciar o poder do Espírito sobre a tua vida? E eu vou repetir a frase para nós orarmos. Essa frase ela é muito forte, do livro O Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo sendo esquecido por essa geração. O escritor do livro disse: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, minha principal estratégia fosse levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Essa geração ignora o Espírito. Esta geração não se rende à voz do Espírito. Esta geração não obedece o Espírito. Querida, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado com esse afã de conhecer, de querer viver a verdade, você negligenciar a redenção de Cristo. Cuidado para você não cair num herege como o Romilson, que desviou muita gente do caminho, e além de desviar, está lá um monte de gente caída, casamentos destruídos, vidas que se apostataram da verdade porque estão correndo atrás do nome de Jesus, querendo descobrir o nome. Meu irmão, eu já vi demônios serem expelidos, mortos ressuscitar, Jesus curar instantaneamente, o nome de Jesus curar, e aí o povo está aí na procura do verdadeiro nome de Jesus. Eu quero dizer, pare, meu irmão, um pouco, porque não é o conhecimento de coisas como nova ordem, como a vacina, como nanotecnologia, como tecnologia quântica, sobre unidade monetária, religiosa e financeira que vai nos levar ao céu. Não é esse conhecimento que vai levar você ao céu, mas é o teu relacionamento com o doce e meigo Espírito Santo. A irmã Gidema está dizendo aí, a irmã está dizendo aí que foi curada na oração de madrugada. Gildema Santos, querido, entenda, não adianta você me seguir, ir lá para o pastor Marcelo Carvalho, pastor Lamartine, eu estou falando isso direto, pastor Bittencourt, não adianta você nos seguir, saber tudo o que está acontecendo e tudo que vai acontecer, se você é uma terra seca que não absorve mais o Espírito. Aleluia! É melhor você ter 1 hora de joelho e de Bíblia do que ficar no YouTube, meu irmão, ouvindo teoria, a conspiração. É bom ter conhecimento, é bom saber o que está acontecendo, é bom saber o que vai acontecer, é bom saber que somos a geração do arrebatamento, é bom. Mas não adianta saber se não tem vida com o Espírito, se não tem comunhão com o Espírito, se não tem lamparina cheia de azeite, não adianta. Aleluia! 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 Cuidado, meu irmão, para você não passar a linha daqueles que não vão mais se arrepender. Cuidado para você não passar a linha daqueles que vão pisar no Filho de Deus. Cuidado para você não passar na linha daqueles que amaldiçoam o sangue de Jesus. Cuidado para você não passar a linha daqueles que levam Cristo à cruz, ao vitupério, novamente, a crucificação e a vergonha. Cuidado. Abandone o pecado e se encha do Espírito.
Se arrependa do pecado e se encha do Espírito. Abandone o pecado e se encha do Espírito. Volte a reter a água. Volte a se embebedar. Volte a se encher da chuva. Volte a produzir. Volte a pregar, volte a cantar, volte a evangelizar, volte a visitar, volte a expulsar demônio, volte para a brecha, volte para o altar, volte a fazer o que você já fez. Lemandev akan johemi kelebahawi erabakandu remanahastia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus, é Ele. João 16:7, é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É só Ele, meu irmão. Jesus disse, importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. E é o Espírito Santo que vai conduzir o homem ao arrependimento, ao pecado, à justiça e do juízo. Sem relacionamento do Espírito, o homem não tem consciência de pecado e muito menos de juízo. É isso que me prova que essa igreja dos dias atuais está na carne. Porque muitas igrejas negam o Apocalipse, negam o juízo, negam o pecado. Nós estamos na graça, você pode fumar, pode beber, pode fumar maconha. Agora está uma onda de crente fazendo tatuagem, você pode fazer tatuagem, você pode fazer tudo. É uma geração que não ouve mais a voz do Espírito. É uma terra seca que não produz, só produz espinho e abrolho, e será amaldiçoada e queimada, porque não tem mais relacionamento e intimidade com o Espírito. Aleluia! Aleluia! É uma das gerações mais apóstatas de todos os tempos, é a geração, a igreja brasileira. A espada de Deus já está sobre ela, meu irmão. A espada de Deus já está sobre essas denominações que profanam o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Coloca a tua vida em ordem. Se o Espírito Santo não fala mais em você, se desespere. Se você não sente mais a presença do Espírito, meu irmão, grite e clame por socorro. Se você não sente mais o mover do Espírito na tua vida, entre em desespero pelo céu, meu irmão. Lemandev akanjo bikiminahastia. Se você peca deliberadamente, a tua consciência não te condene mais, cuidado para você não passar a linha dos que não voltam mais. Eremindi ouve que minacandure manahastia. Esta geração é a geração que mais ignora a voz do Espírito e a presença do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. É a geração que ouve música e diz não tem nada a ver. É a geração que vive no pecado e diz não tem nada a ver. Não ouvem mais a voz do Espírito. Não absolvem mais água, terra seca que produz abrolhos e espinhos, que será queimada. Cuidado para você não passar a linha dos que não voltaram mais.
Cuidado para você não passar a linha dos que blasfemaram, porque não creem mais na manifestação e na voz do Espírito. É tempo de ter relacionamento com o Espírito. Eu quero orar por você. Não sei se tem alguém aí para voltar para Jesus, aceitar Jesus. Volta agora, que amanhã é tarde demais. Se reconcilia agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Se humilhe agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia! Aleluia! Ô meu irmão, eu passei o dia estudando essa palavra. É a primeira vez que eu prego essa palavra. Mas essa palavra veio do céu para mim e para a tua vida. Falou comigo. Primeiro Deus fala comigo, meu irmão. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, porque ainda tu falas. Aleluia! Remindiki lemanahastia. Feche seus olhos aí. Se você puder parar de escrever agora, pare de escrever. Vamos orar, meu irmão. Se você puder dobrar teu joelho em casa, dobre o joelho. Eu creio que você vai voltar a falar em línguas, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a se envolver com o Espírito. Eu creio que essa vida vazia vai ficar hoje. Nesta oração, e uma vida cheia do Espírito vai nascer, eu creio. Oh, eu creio no mover do Espírito. Eu creio na graça do Espírito. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Alabacandereui. Uremique lebahas, erebacanduremanaia. Orebacandu que elebahau idiore manacandere bacandere manahaya. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua palavra que restaura, que dá vida, que levanta. Oh, Pai, eu quero pedir perdão ao Espírito Santo, junto com teu povo nessa noite. Aleluia. 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 Te calamanahastia. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo, por não ouvirmos a tua voz, por negligenciarmos a tua voz, por não darmos crédito à tua presença. Nos perdoa, Espírito Santo, por te entristecer, por causar ciúmes. Oh, Espírito, nos perdoa por estarmos como a terra seca que não absorve mais a água, que não produz mais coisas boas. Nos perdoa porque os dons estão enterrados, talentos estão enterrados. Nos perdoa porque a nossa carne está falando mais forte do que a tua voz. Erabai eke minakanduremanaastia. Aremanakanderebakandu que elebahastia. Nos perdoa, nos perdoa. Renova este homem, esta mulher, batiza com o Espírito, batiza Espírito Santo. Que aqueles que não oram em línguas comecem a falar agora. Que aqueles que não tiveram uma marca, uma experiência contigo venham ter agora. Atavia, embeleza a tua noiva, renova e distribui dons agora.
o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espíritos, o dom de curar, o dom de maravilha, o dom da fé do sobrenatural, o dom de profecia, o dom de interpretar línguas, o dom de línguas e variedades de línguas. Renova e distribui dons agora, Espírito, para aqueles que se quebrantam, que se humilham, que declaram que são totalmente dependentes do céu. Alaui, Gidierebaui, Gidioromondegeminacanderevastia. Ora em línguas, meu irmão, porque os demônios não entendem essa língua, o diabo não entende essa língua é você e o trono e você. Seja renovado pelo Espírito de Deus agora. Seja cheio desta presença. Urabacando remi que elebau idiore manacandere manahaya. O Espírito está ressuscitando homens e mulheres para a obra. O Espírito está ressuscitando dons e talentos e ministérios nessa noite. Deixe Ele regar a sua vida. Volte a absolver a chuva. Volte a gerar e produzir agora. Em o nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Terabacando, remi que elebau. E o céu está aberto sobre casas aqui nessa noite. O céu está aberto sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre aquilo que o céu quer de você, o propósito vai ser executado. Seja renovado agora. Seja cheio do Espírito agora. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Eu vou terminar com o mesmo versículo que eu comecei. Hebreus capítulo 6, verso 9. Mas de vós, ó amados, aleluia, esperamos coisas melhores. O céu tem uma expectativa ao meu respeito e ao teu respeito. E o céu quer coisas melhores em nós. E coisas que acompanhem a salvação. Ainda que assim falamos. Que nós possamos corresponder com o céu. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus por esse momento. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus, porque Ele moveu vidas aqui para o propósito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Eu estou sentindo uma glória, meu irmão. Espírito de Deus. Se prepare para ter visões, revelações, profecia. Se prepare para acordar falando em línguas estranhas. Se preparem para orar por enfermos e eles serem curados. Se preparem para abrir a boca sem nunca ter pregado. E pregar a palavra com excelência. O Espírito Santo vai começar a tomar a tua vida.
O Espírito Santo está te direcionando para o propósito. Elabacando remi que elevastia. Oh, aleluia! Mas mais de vós, amados, esperamos coisas melhores. Queridos, que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Mais de vós, amados, esperamos coisas melhores. Mais de vós, amados, esperamos coisas melhores. Que Deus abençoe a todos. Querido, eu sei que muita gente gostaria de nos ajudar no superchat, eu estou desmonetizado. Não esqueça de deixar a sua semente. Não deixe de abençoar essa obra. Todo dia 10 e dia 20 são dias de grandes desafios para o pastor Carlos. Nós começamos mais um programa de rádio agora, no interior de São Paulo, perto de Piracicaba. E agora nós estamos em 5 rádios e um programa de TV. E essa semana nós vamos inaugurar também uma TV na web. Domingo que vem nós já teremos surpresa. Talvez na quinta-feira, na live com os advogados, nós já vamos ter surpresa. Tá bom? Quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter uma live com os advogados acerca da picada do mal. Eu quero vocês comigo. Em nome de Jesus, eu vou mostrar aqui o cartaz. Não saia daí sem ver o cartaz. A gente vai estar distribuindo o cartaz, a gente está corrigindo alguns erros. Mas o cartaz amanhã pela manhã vai estar pronto. Eu vou estar enviando a todos os irmãos. Não deixe de se inscrever no canal da missionária Raquel. Olha aí o cartaz. Esse é da live às 19h30. Esses são os advogados que estarão conosco. Amanhã pela manhã eu vou estar enviando para vocês que precisa ser feito umas correções. E eles estão aí nos ajudando e vão trazer os esclarecimentos sobre a picada do mal. Quinta-feira às 19h30. Amanhã eu não vou fazer live. Mas terça-feira às 8 horas nós estaremos aqui. Amém? Amanhã eu vou dar uma atenção ao curso Apocalipse na Veia. E amanhã nós vamos lançar aí a nova turma, a 6ª turma do curso Apocalipse na Veia também. Amanhã. Então amanhã eu preciso dar uma atenção ao curso. Se você quiser entrar no Zoom, me chama no WhatsApp, no nosso culto, na nossa igreja online, né? Está sendo uma bênção. E dia 23 nós vamos estar em Porto Alegre também. Deus abençoe e dê uma semana de vitória para todos, em nome de Jesus.